O primeiro molar superior, ou 16, de todos os 14 dentes que a gente esculpe pela técnica dos perfis, ele é o dente que apresenta maior número de irregularidades. Ele apresenta muita característica dele, só dele, como a ponte de esmalte, o tubérculo de Carabelli, como também ele apresenta uma característica única, que é as proximais convergindo para o lado vestibular, que é uma exceção a todos os dentes humanos, tá? Então, assim, se a gente for pegar duas retas paralelas, uma tangenciando a mesial, outra tangenciando a borda distal, numa visão oclusal, essas duas retas elas tendem a se encontrar para vestibular e não para lingual, como acontece com todos os outros dentes humanos. Então isso faz com que ele tenha características únicas, que são só dele. E na escultura não é diferente, tá? Bom, no corte de perfil é sempre bom lembrar que quando a gente vai botar o perfil vestibular em cima da face vestibular que a gente botou na cera, a gente vai marcar o perfil normal, tá? E quando a gente vai marcar o perfil lingual, ao invés de a gente inverter o perfil e botar o V ao contrário, a gente coloca o V para frente também, para fazer uma marcação igual ao da vestibular. De tal forma que quando a gente vai unir os perfis vestibular com um perfil lingual, a gente vai ter duas retas paralelas entre si e oblíquas em relação aos lados da cera, tá? Essa é uma característica também exclusiva dele na hora de esculpir, na hora de traçar o perfil vestibular e lingual, coisa também que é só dele e do segundo molar superior. Todos os outros dentes a gente coloca o V para frente do lado vestibular e quando vai usar do lado lingual a gente usa o V de cabeça para baixo. Nesses dentes não, a gente coloca os perfis com o V para frente por vestibular e o V para frente do perfil do lado lingual para ter essa configuração exclusiva deles, tá? Isso porque ele tem um formato de um losango, é como se fosse um balão, né? Um losango, onde nós temos aqui o eixo maior, aqui seria a bucha do balão, né? Aqui seria a diagonal, e ele estaria subindo nessa direção, de palatina para mesovestibular, tá? E o eixo menor seria o eixo da ponte de esmalte que interliga a cúspide disto vestibular para mesolingual, ok? Muito bem, tendo isso em mente, o formato irregular deles, nós já temos as arestas todas arredondadas, a convergência das proximais para o colo e, no caso desse dente, para vestibular, tá? Tudo checado, vamos fazer as canoas. As canoas é aquilo que a gente já faz desde premolar, a gente vai fazer duas incisões em formato de canoa, por isso que a gente chama de corte de canoa, mais incidindo as custas da oclusal e menos da proximal. A gente vai fazer essas incisões, vai retificar o corte por mesial, tá? Formato de canoa, como a gente já vem explicando nos outros dentes, e uma canoa do lado distal, ok? Uma canoa bem definida, mais as custas da oclusal e menos da proximal. É um ângulo formado mais as custas da oclusal. Escovinha para tirar o excesso de cera, porque o importante, a visualização aqui é muito importante, você ter uma visão do que você está fazendo, sem poeira, sem raspas de cera para atrapalhar. Retifica os cortes até você ver tudo que você quer bem definido. Muito bem, canoas feitas, a gente vai fazer, diferentemente do que está ali na sequência, a gente vai fazer o sulco principal, no meio mais ou menos, com viés para vestibular, até atingir o meio da canoa de um lado ao outro, tá? Fazer o sulco principal, traçar o sulco principal. E dentro da canoa, vamos fazer as duas fossas triangulares bem pequenininhas. Quanto menor e mais encostado no lado proximal, melhor. Por quê? Porque são dentes que apresentam muitas cúspides, muitos acidentes anatômicos, e você aproveita mais o espaço da oclusal para poder definir os planos inclinados referentes a cada cúspide, ok? Então, olha só, nós fizemos a semelhança de um Y, como os outros dentes, ó, um Y aqui,
fossa triangular bem pequenininha, sulco principal e um Y que está invertido dentro da outra fossa triangular, bem pequenininho, tá? E o sulco principal bem definido para ele ficar bem visível durante a escultura da oclusal, tá? Bom, acompanhando a sequência aqui, a gente tem o sulco ocluso vestibular, que vai separar a cúspide mésio da disto vestibular, segunda maior e terceira maior cúspide. Lembrando que na sequência decrescente desse dente, nós temos a cúspide mésio-palatina, a maior delas. Em seguida vem a cúspide mésio-vestibular, segunda maior. Terceira, disto vestibular. E por último, a disto lingual, que é a menorzinha. Então, do lado lingual, nós temos a maior, que é bem volumosa, e a menor. E do lado vestibular, nós temos a segunda maior e a terceira maior. Então, para separar a segunda da terceira cúspide, a gente vai fazer um sulco que sai em ângulo reto do sulco principal, no meio, mais ou menos, um pouquinho para distal, sulco ocluso vestibular, paralelo ao eixo VL do dente, tá? Vamos deixar ele bem nítido, para ficar nítido para a gente enxergar. Para isso eu gosto de usar a Lecron invertida, com a ponta bem afiada que ela tem. Vamos enaltecer os outros sulcos. Fossa triangular. E agora nós temos, separando a maior da menor cúspide, um sulco em diagonal, que é o sulco ocluso lingual, o sulco oblíquo, tá? Que ele sai aqui quase da fossa triangular e vai até a face lingual do dente, tá? Face palatina do dente, tá? E um outro sulco que não está aqui na sequência, que eu acho que é aí que entra a novidade da nossa demonstração, que é um sulco que sai daqui, onde o sulco ocluso vestibular começa no sulco principal. Ele é um sulco que é paralelo ao sulco ocluso lingual, que é o sulco de Stuart, tá? É um sulco pequeno, paralelo ao sulco ocluso lingual, e que vai ter uma trajetória interrompida, limitada para ficar dentro da oclusal, tá? Chamado sulco ocluso mésio palatino ou sulco de Stuart. E foi descoberto por um descobridor chamado Stuart. Aqui na sequência, se vocês observarem, eles fazem um corte de arquibancada, o que eu acho difícil até da gente explicar o que é. Só aqui que ele aparece, tá vendo? Eu vou ensinar vocês a traçar o sulco ocluso mésio palatino, ou sulco de Stuart, e aprender na sequência que a gente sabe fazer um plano inclinado só para ele, tá? Essa que é a novidade, tá ok? Então, do lado vestibular, vamos lá. Lembrando que esse dente ele tem uma parte preservada que é chamada ponte de esmalte, interliga a cúspide disto vestibular a mésio-palatina, tá? Então, seria uma elevação que nós temos, tá? No esmalte, interligando duas cúspides. Característica essa que a gente já viu quando deu o primeiro premolar inferior. Os dois únicos dentes humanos que têm esse acidente anatômico chamado ponte de esmalte são o primeiro premolar inferior, né, que é o 44 ou 34, e os primeiros molares superiores, 16, que é esse, e o 26, que seria o superior esquerdo, tá ok? Bom, até aqui então a novidade foi o corte em canoa, as fossas triangulares menores do que estão na sequência, dentro da canoa, e o traçado de um sulco extra que a gente traçou, chamado sulco de Stuart, tá? Essa que é a novidade. Bom, a gente agora vai fazer a escultura convencional, botando a vestibular para o meu lado direito, lâmina voltada para mim, a ponta da Lecron sendo orientada pela perninha do Y, e vamos fazer no sentido horário o primeiro corte para definir o primeiro plano inclinado da cúspide disto vestibular, tá? Vamos fazer acompanhando a ponta, acompanhando essa perninha do Y, e a lâmina terminando no sentido horário no sulco principal. Primeiro corte sendo feito, retificado quantas vezes for necessário. Vamos tirar o excesso de cera que sobra. Vamos ver se o corte está bem definido. Não está definido ainda, vamos fazer mais retificações. Aproveitando toda a cera. Você repara que a face triangular está lá espremidinha, bem na proximal, tá? Virei. Agora a ponta da espátula vai ser orientada pelo sulco ocluso vestibular.
E eu vou com muito cuidado para preservar a estrutura da ponte de esmalte, vou girar até o suco principal. Não vou girar totalmente para não tirar muita cera na região de ponte de esmalte, tá? Vou fazer só o necessário para definir esse plano inclinado e esse plano inclinado pequenininho que vai ser o início da ponte de esmalte, tá? Virei para mim, vou fazer agora o lado de cá, aí sim, esse eu giro até o suco principal, porque não tem ponte desse lado. Então, primeiro corte, retificado. Segundo corte, que não está muito bem traçado, até chegar à ponte de esmalte. Você repara que eu não giro até o suco principal, eu vou só com a pontinha do instrumento e giro com muita parcimônia, com menos inclinação do que seria normal, para preservar a estrutura da ponte. Terceiro corte, que vai fazer o primeiro plano inclinado da cúspide mesovestibular. Virei e agora vou fazer o último corte da cúspide mesovestibular, o segundo sentido anti-horário. Então foi sentido horário, anti-horário, horário, agora anti-horário, quarto corte, tá? Nenhuma novidade, é como se fosse dois premolares juntinhos, tá? Sendo dois planos inclinados para cada cúspide vestibular. São duas cúspides, 4 planos inclinados que eu tenho que fazer, tá? Muito bem, então já fiz 4 planos inclinados, como vocês podem ver, mais ou menos o que está aqui, tá? Agora falta o lado lingual. Repara que o meu suco principal está bem maior, né? Ele tá, porque eu aproveitei mais, eu explorei mais o comprimento mesodistal do dente. Bom, o lado lingual, eu vou virar o vestibular, tá para o meu lado direito, e vão ser também 4 cortes convencionais e 2 anticonvencionais, eu vou explicar. Primeiro corte, mesma coisa, a perninha do Y girando até o suco principal, tá? Não tem muita novidade aí. Esse é o primeiro corte convencional que a gente faz, que é igual a todos os outros dentes posteriores que a gente faz oclusal. O segundo corte é meio atípico porque é essa perninha daqui, que é o suco de Stuart, que vai orientar a ponta do meu olecron, tá? Então eu vou colocar a pontinha da minha olecron acompanhando em diagonal o suco de Stuart e vou girar até o suco principal, ó. Ok? Então foi o primeiro corte, o segundo corte foi esse, vou limpar. O terceiro corte no mesmo sulco, olha só, eu fiz o primeiro corte na perninha do Y, tá? Girei. Terminou no sulco principal, vou limpar, tal. Segundo corte, eu virei a lâmina para cima, vou fazer no sentido anti-horário, acompanhando o suco de Stuart, segundo corte. O terceiro corte é a mesma coisa, o mesmo suco de Stuart, só que a lâmina agora voltada para mim, vou girar no sentido horário, com parcimônia, porque é ponte de esmalte aqui, né? Então a gente vai girar com parcimônia, tentando preservar sempre essa parte mais alta, tá? Ó, em diagonal. Então, primeiro corte, virei. Segundo corte. Terceiro corte. Agora eu vou o último corte. Tá vendo? Eu só deixei o suco ocluso lingual ainda, que eu vou deixar para esculpir depois. Então eu vou aqui e fazer o quarto corte, ó. Perninha do Y, vou girar no sentido anti-horário. Então vocês reparam o seguinte, do lado lingual, o que eu tive até agora foi o primeiro e o último corte, exatamente igual aos outros que a gente tinha feito para qualquer dente. O segundo e o terceiro acompanha só essa perninha do suco de Stuart, uma no sentido anti-horário, outra no sentido horário, tá? Esses são então os chamados cortes convencionais. O corte não convencional vai ser fazer o suco ocluso lingual. Olha aqui, ó. Eu vou pegar a minha espátula Lecron, eu vou fazer, é como se fosse uma calha, tá vendo? É um vale que leva a fossa triangular proximal para a lingual, tá vendo? Imagina que isso aqui estivesse vazando água aqui, a água vai correr por aqui e vai sair aqui pela lingual, tá? Então eu vou ter que fazer este lado da calha com a Lecron. Ok? Estou fazendo esse lado da calha. E depois eu vou fazer o outro lado da calha. Completando 6 cortes que eu fiz do lado lingual. 2 cortes convencionais e 2 cortes que eu estou fazendo agora não convencionais.
Não sei se ficou confuso, mas é como eu acho que a gente consegue explicar tecnicamente a você fazer os cortes básicos da oclusal do 16 e do 17, porque são muito parecidos, tá? Então o que nós temos? Nós temos a maior cúspide, o sulco de Stuart, fossa triangular proximal pequenininha, 2 planos inclinados para a cúspide mesovestibular, 2 planos inclinados para a cúspide disto vestibular, 2 planos inclinados para a cúspide mesolingual, a ponte de esmalte aqui preservada, o sulco de ocluso lingual que eu estou fazendo agora, que tem que ser bem definido, né? Vai até o terço oclusal da face lingual. E por último, a cúspide distolingual, que é bem pequenininha, praticamente uma cúspide em estágio de evolução, né? Uma cúspide filha, tá? O que nós temos aqui são os cortes básicos da oclusal. Você repara que a diferença daqui para cá é grande. O que muda daqui para cá? Muda aqueles detalhes. Ó. Aqui nós temos um plano e aqui nós temos um plano de cúspide bem definido. A aresta subindo, descendo, um sulco ocluso vestibular que pode chegar até o terço médio da face, tá? Que foi esculpido. Sobe, desce. Do lado lingual a mesma coisa. Ó. Tá vendo que está tudo meio chapado aqui? Então a gente vai fazer o sobe e desce, sobe e desce. Então, por similaridade, vamos traçar o sulco ocluso vestibular até o terço médio. Pode chegar até o terço médio, um pouquinho mais comprido que o sulco ocluso lingual, tá? E eu posso fazer, ó, sobe, estou tirando aqui um pouquinho, tá vendo? Estou fazendo sobe e desce da cúspide distolingual. Desce aqui no sulco ocluso vestibular, tá vendo? É mais agora, por similaridade, eu vou procurar fazer o que eu tô vendo aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Então, duas cúspides, disto vestibular e mesovestibular. Sobe, desce, sobe, desce. Fazendo esquematicamente, tá? Do lado lingual a mesma coisa. Vamos limpar. Olha só. Daqui como tá chapado, ó, vou fazer sobe. Vou esticar um pouquinho aqui a crista marginal para cá, que foi para o corte de canoa que eu fiz inicialmente. Sobe. Desce, olha lá, desce aqui no sulco ocluso lingual, sobe, cúspide distolingual, desce, cúspide distolingual. Então a gente agora vai, e pode ser agora tudo feito com a Rollenbeck, ó. Olha só como é que ele já está tomando forma, tá vendo? Ó? Tá muito parecido, foram caminhos diferentes que levaram a mesma coisa, ó. Tá muito parecido, não tá? Então agora a gente vai pegar a Rollenbeck e vai fazer aqui, ó, o terceiro lado da cada fossa triangular, tá vendo? O terceiro lado da fossa triangular. Vamos tirar e limpar o sulco ocluso vestibular, o sulco de Stuart dos dois lados, o sulco ocluso lingual a gente vai pegando com a Rollenbeck, que é um instrumento mais delicado, e por similaridade a gente vai chegar nessa última fase. Tá ok? A novidade é o sulco de Stuart, que a gente esculpe. A gente não faz aquela arquibancada e depois faz, a gente esculpe mesmo, né? Ó, a gente trabalhou em todos os planos inclinados. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, das cúspides vestibulares. Depois do lado lingual, primeiro plano, segundo plano, acompanhando o sulco de Stuart, terceiro plano, acompanhando o sulco de Stuart, quarto plano, que é esse aqui. Tirei até o sulco principal com parcimônia para não interferir na ponte de esmalte. E por último eu fiz o sulco ocluso lingual, uma canaleta, e o outro lado da canaleta. O resto eu estou limpando tudo e estou fazendo aquela conformidade de sobe e desce do lado vestibular e lingual. Por último também, esse dente tem uma cúspide filha aqui, ó,
que a gente pode fazer, que é uma cúspide que fica mais ou menos quase no terço oclusal da cúspide mesopalatina, que é um tubérculo, tá? Que em algumas pessoas isso é muito visível e frequentemente nesse sulco aqui que separa o tubérculo da cúspide dá cárie. É o chamado tubérculo paramolar ou tubérculo de Carabelli, tá? Que a gente também pode fazer depois, junto aqui a cúspide mesopalatina, e esculpir com a Hollenbeck, tá ok? Basicamente esse é o corte que a gente tem que fazer. Por similaridade, quem quiser fazer o sulco secundário pode seguir a sequência que a gente vai conseguir, ok?